Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a este momento de adoração ao Senhor. Espero que o seu coração esteja preparado para poder agora, através da palavra de Deus, você então ouvir, não somente ouvir, compreender e principalmente aplicar na sua vida. Agora sim, irmãos, vamos dar continuidade à nossa série expositiva, que tem como tema geral famílias edificadas na rocha. Famílias edificadas na rocha são famílias que, sobretudo, entendem que o projeto de Deus para a família está em prioridade. A família é o projeto central de Deus e o primeiro lugar onde vidas são formadas. Até antes da igreja, até antes de Israel, a primeira instituição, por assim dizer, que foi criada por Deus, foi a própria família. Nesse sentido, irmãos, essas famílias ou famílias firmadas na rocha precisam estabelecer em aspectos de fato que podem sustentá-las, porque sem fundamento sólido, os lares se tornam então frágeis e assim diante das pressões da vida, diante de todas as demandas que as famílias têm, não é tão difícil compreender muitas vezes famílias que chegam à ruína. Então nós precisamos avaliar sobre qual fundamento estamos construindo os nossos lares. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. No contexto aqui, a rocha seria a palavra do próprio Cristo no Sermão do Monte. Mas temos visto que esta rocha, por assim dizer, não é somente a palavra, não é? O próprio Cristo é essa rocha, pelo qual Ele também nos dá, pela palavra, sabedoria. Então essa foi as nossas últimas pregações. Uma família edificada na verdade, uma família edificada em sabedoria. Hoje, nessa nossa terceira mensagem, irmãos, queremos tratar sobre o tema a família sendo edificada na rocha da fé. A família sendo edificada na rocha da fé. Para isso, eu peço que você abra a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Peço que você acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus nesse texto, que está localizado no segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. O tema de hoje, como já foi anunciado, reforçando, famílias edificadas na rocha da fé. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Leia com fé, leia com atenção, acompanhe a leitura com atenção, devida à palavra do Senhor. Assim diz o texto sagrado. Sucedeu também em um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, uma mulher rica, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto, e deitou-se. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ela,
ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi, dizendo-lhe: eis que tu nos tens trazido com todo o eis que tu tens nos tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é idoso. Por isso disse ela: chama. E chamando a ela, ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E aconteceu que a mulher, versículo 17, e concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Amém? Graças a Deus pela palavra do Senhor. Certamente iremos prosseguir no texto, mas por enquanto ficaremos até aqui. Certo autor disse, irmãos, que a vida, ela é uma constante tensão. Quando temos, às vezes, as nossas maiores alegrias, carregamos também consigo o potencial de que estas alegrias se tornem as nossas maiores dores e frustrações. Acredito eu que esta frase poderia sintetizar esta primeira parte do texto. A história de uma mulher de fé, a história de uma família de fé, a história de que como Deus em sua providência trabalha em nossas vidas, para que depois possa trabalhar através das nossas vidas. Irmãos, o segundo livro dos reis, dentro do mesmo aspecto que também é o primeiro livro dos reis, é um livro que tem o objetivo de poder falar ou narrar sobre o tempo da dinastia de Israel, do tempo da monarquia de Israel. Então, tanto o livro de primeiro reis, como o primeiro livro dos reis, como o segundo livro dos reis, ele vai então traçando a narrativa de como Deus escolheu um homem segundo o seu coração, Davi, e através da dinastia de Davi, Salomão, após Salomão, o reino começa a declinar, há uma divisão no reino e finalmente há o exílio babilônico, que estaria então relatado em 2 Reis, a partir do capítulo 26. Então, basicamente, este livro é um livro que se propõe a falar sobre os reis de Israel, tanto na época do reinado unido, glorioso de Davi / Salomão, como também o reino dividido, o reino do norte, que a maioria dos reis, eu diria, todos eles foram mal aos olhos do Senhor, salvo um, e a dinastia do sul, que uma boa parte dos reis foram bons, mas também tiveram as suas dificuldades até o exílio babilônico. O livro, irmãos, traz a ideia de que a nação de Israel precisava confiar no Senhor, que o povo de Israel não poderia depender dos homens, não poderia depender das alianças que os reis estavam fazendo com as nações vizinhas. E o livro também aponta sobre a importância, escute, sobre a importância da necessidade de sermos fiéis ao Senhor em tempos de crise. Vou repetir. O livro aponta para a necessidade do povo de Deus ser fiel ao Senhor em tempos de crise. Então é diante disso, irmãos, que eu queria trabalhar com os irmãos justamente esta ideia. Nesta narrativa que se segue não somente ao texto que lemos, mas até o versículo 38, eu quero dizer que Deus, em sua soberania,
nos concede dádivas, permite aflições e nos chama a viver pela fé, mesmo quando tudo parece confuso e incerto. Sendo assim, ele revela-se como o único que pode restaurar e consolar o coração aflito em meio às lutas da vida. Então, a história desta família, especificamente desta mulher, mostra o retrato de uma família fiel, de uma família de fé, de uma família que certamente agradou ao Senhor. Então, antes de podermos seguir na sequência do texto, eu gostaria de perguntar a vocês, assim como eu pergunto a mim mesmo, né? Será que a nossa família está edificada sobre o fundamento sólido da fé? Não uma fé circunstancial, uma fé que é movida por aspectos apenas positivos, mas uma fé que, sobretudo, ela se revela em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Na providência de Deus, hoje, o nosso irmão Linaldo, ele escolheu, na maioria dos hinos, aspectos que falam sobre isso, de olharmos para Jesus, ou entender que Deus, apesar dos caminhos que Ele toma e que às vezes nós não entendemos, nós precisamos confiar no Senhor. E é isso que eu quero falar hoje. E para podermos trabalhar o texto de forma didática, eu dividi esse texto em 3 movimentos sobre a fé desta família. E o primeiro movimento, irmãos, desta família, é que esta família evidenciava uma fé generosa. Veja comigo mais uma vez do verso 8 ao verso 17. Verso 8 ao 17. E você percebe então que esta mulher tomou uma decisão. E ela não era obrigada a tomar esta decisão. Ela tomou uma decisão de abençoar, de beneficiar um profeta, um homem de Deus, chamado Eliseu. O ministério profético na época dos reis é muito profuso, é muito evidenciado. Eliseu é um desses profetas, ele é sucessor de Elias, talvez se não um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Elias é um profeta que não escreveu um livro como Isaías, Jeremias e outros profetas, mas foi um profeta extraordinário, não é? Que inclusive no Novo Testamento é apontado o nome dele como um dos maiores profetas, assim como outros. Então, a época dos profetas, sobretudo nesta época dos reis, marcava a figura de um homem que era um porta-voz de Deus. Esses homens não somente pregavam a própria palavra já revelada na ocasião, por exemplo, os livros de Moisés, mas também esses profetas recebiam diretamente de Deus revelações para poder anunciar ao povo, às vezes revelações contidas de repreensão, de juízo, da disciplina de Deus, mas também revelações de consolo, de encorajamento, para que a fé do povo se sustentasse através daquelas palavras. E Eliseu era um desses homens, sucessor de Elias, e a Bíblia vai dizer no contexto que Eliseu já era uma pessoa conhecida, sobretudo no norte de Israel. Ele tinha mais trânsito, pelo menos se a gente fizer aqui traçar a biografia de Eliseu, e você fazer aqui as regiões aonde ele andou mais no norte de Israel. E aqui ele estava em Sunem, uma cidade que fica lá aos pés do Monte Carmelo. Talvez seria bom um mapa, mas para esse momento eu não vou investir tempo em relação a isso, mas fica ao sudoeste, né? Se você olhar para o mapa, olhando para o centro para o mar, você vai ver ali o Monte Carmelo, e Sunem ficava naquela região. Então, Sunem
para Jerusalém tinha em torno de 85 quilômetros, e o profeta Eliseu, então, estava naquelas regiões da tribo de Issacar. A Bíblia diz, irmãos, atenção, que esta mulher era uma mulher rica. Queria que você percebesse isso aqui no versículo 8. Atenção ao versículo 8. Talvez a sua versão seja igual à minha, que diz que essa mulher é uma mulher importante, não é verdade? Ou não? Vocês estão comigo no versículo 8? Mas aqui a ideia é que esta mulher de fato era poderosa. Interessante, a palavra traz a ideia não somente de alguém que tem recursos financeiros, mas alguém que tinha prestígio, alguém que tinha influência. Por isso que algumas versões acham melhor traduzir a palavra como uma mulher importante, mas a ideia é que esta mulher, de fato, ela era uma pessoa destacada na sociedade. A Bíblia vai dizer, irmãos, que esta mulher, ela tinha um estigma. Ela carregava consigo certamente um pesar. Apesar de não estar explícito no texto, veja versículo 9, melhor dizendo, versículo 14, a Bíblia diz que essa mulher, ela não tinha filhos, versículo 14, mas essa mulher era uma mulher crente. Versículo 9, o texto vai dizer que ela observou o profeta Eliseu, e ela identificou esse profeta como sendo um santo homem de Deus. E qual foi a decisão desta mulher rica? Desta mulher rica que não tinha filhos, foi beneficiar o profeta com a sua generosidade. O texto vai dizer que ela, combinando com o seu marido, ela diz que quer fazer um quarto para aquele profeta. Ela quer fazer um cômodo mobiliado, para que quando ele estiver naquela região, ele pudesse não somente comer pão, e o texto vai até dizer que ela insistiu com que Eliseu comesse pão, ela reteve Eliseu, o versículo 8 traz essa ideia dela, ela fazer questão que Eliseu fosse à sua casa, mas ela queria mais, ela queria na sua fé oferecer mais àquele homem que ela julgava ser um homem de Deus, um homem separado para fazer o ministério profético à nação de Israel. Escute, irmãos, por que eu estou enfatizando as características desta mulher? Porque nesta época, Israel estava passando por uma crise espiritual muito séria. O rei que estava no trono, no norte, era o filho de Acabe. E a Bíblia diz que Acabe foi o pior rei de Israel. E foi ele que inaugurou a idolatria nos montes. Então havia uma confusão espiritual com o povo da aliança. Mas essa mulher não. Essa mulher demonstra a sua fé na generosidade e na percepção de que aquele homem que vinha à sua região era um santo homem de Deus. Versículo 9. Versículo 10, ela tomou a decisão e ela fez um quarto. Ela não precisava, irmãos, investir neste aspecto. Não há nada na lei de Moisés, por assim dizer. Na época dela, que tinha os escritos da lei de Moisés, tinha livros como o livro de Josué, a entrada do povo na terra prometida. Nada apontava para que ela fosse obrigada a fazer um quarto para aquele profeta. Mas ela tomou a decisão de acolher melhor aquele homem que ela julga ser um homem de Deus. Ela julga ser um homem santo de Deus, para que ele pudesse ter um local mais privado, para poder descansar, para poder fazer aquilo que fosse necessário para a sua viagem. Irmãos, eu percebo que a fé generosa desta mulher, diante do contexto de crise espiritual, de apostasia,
de materialismo, e você pode ver isso, inclusive, o profeta Jeremias dizendo, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 10, o povo se afastou de mim. Os profetas já disseram, povo de dura cerviz, inclusive estão ouvindo falsos profetas no lugar dos homens de Deus. Esta mulher, ela é o retrato de uma casa, de uma família, que estabelece a sua firmeza na convicção de que eu preciso ser fiel a Deus, mesmo diante das crises espirituais do povo ao meu redor. E ela demonstra isso com generosidade, ela demonstra isso com abnegação. E perceba, irmãos, a fé desta mulher, a generosidade desta mulher, expressa pela fé dela, não era uma fé interesseira, porque às vezes as pessoas fazem algo para Deus com interesse, você sabia? Você faz algo supostamente para Deus, generoso, mas às vezes por trás, no coração está dizendo, olha Deus, eu fiz isso, o Senhor agora é obrigado a fazer isso aqui comigo. Por que eu digo que a fé dela não era interesseira, mas era puramente generosa a abençoar aquele que ela julgava um homem de Deus? Porque Eliseu pergunta ao seu servo Geazi, vem cá, o que é que podemos ajudar a esta mulher? Chama ela aí. Você não viu no texto? Não. Chama ela aí. E chama, e ela diz assim, me diga uma coisa, eu posso falar o seu nome para o rei? Eu posso trazer alguma demanda sua para o general do exército do rei? Ei, Eliseu ele tinha trânsito, viu? Ele não somente tinha trânsito no trono, como também no próprio general do exército da nação de Israel. Ele disse, eu posso falar por seu nome. Sabe qual foi a resposta dela, irmãos? Veja versículo 13. Versículo 13, o finalzinho. Sabe o que ela disse? Habito no meio do meu povo. Talvez é estranho, né? Essa resposta. Mas sabe o que significa isso, irmãos? Precisa não, Eliseu. Eu estou bem assim. Não falta nada para mim, eu estou aqui tranquila. Estou aqui com meu marido. E lembra, irmãos, a Bíblia diz que ela não tinha filhos. E o povo de Israel sabia que Deus já havia operado este milagre. Por exemplo, com Abraão, Sara não poderia ter filhos. Por exemplo, com Ana, pelo qual nasceu, por assim dizer, inaugurando a escola dos profetas, o grande profeta Samuel, que é da época de Israel, que é dos juízes, o primeiro rei de Israel, Saul, e depois Davi. Sem dúvida, irmãos, sem dúvida, apesar do texto não falar, eu acredito que essa mulher sabia dessas histórias. E ela poderia ter dito ao homem de Deus assim, tem alguma coisa que o Senhor pode fazer por mim? Quem sabe o Senhor pode orar por mim a Deus, e Deus abençoar o meu ventre, e eu ter filhos. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque era muito comum para o judeu e muito importante para as famílias de Israel terem filhos. Havia um estigma, uma vergonha, uma mulher ser estéril, uma mulher não poder dar filhos. Mas ela disse assim, estou bem, Eliseu, eu estou habitando no meio do meu povo. A ideia é, tá tudo certo. Esta é uma fé generosa, irmãos. Esta é uma fé sem interesse. Esta é uma fé que se evidencia por meio de abnegação, por meio de satisfação plena. Não era porque ela era rica apenas. Claro, ela tinha posse, ela era uma pessoa poderosa, o texto diz. Mas ela não tinha a obrigação de fazer essas benfeitorias para o profeta. Mas ela quis fazer, porque ela mostra que ela acreditava no Deus de Israel e que Deus usava homens como Eliseu para abençoar o seu povo.
Uma família firmada na rocha da fé, irmãos, é uma família fiel aos compromissos ao Senhor. Esta família representa o remanescente fiel na época onde Israel estava em uma crise espiritual. Essa mulher estava satisfeita. A sua fé não era interesseira. Ela não estava fazendo isso barganhando com Deus. Ó Deus, eu estou fazendo aqui um puxadinho, estou fazendo aqui um cafofo para o profeta, para que o Senhor possa me abençoar. Não. Ela estava bem. Inclusive ela teve oportunidade de pedir alguma coisa. E o que foi que ela disse? Está tudo certo. Eu não preciso de nada. Será que as nossas famílias, irmãos, estão firmadas em uma fé generosa, em uma fé que se sustenta, por exemplo, nas crises econômicas, uma fé que se sustenta na fidelidade de Deus no que se refere a honrar o Senhor, mesmo quando as ideologias sufocam os compromissos? O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o consumismo. Muitas vezes a nossa generosidade, ela está abafada porque temos outros compromissos que nem são necessários. Não estou falando de algo que você não pôde gerenciar e você caiu em uma situação difícil economicamente falando. Cada um vai agir conforme o entendimento que Deus dá, e Deus, na sua graça e misericórdia, nos ajuda. Mas eu estou dizendo, irmãos, que às vezes nós não abençoamos a obra de Deus porque estamos totalmente comprometidos com outras coisas. Será que isso não é verdade? A questão não é ter posse, a questão é se eu sou generoso na obra de Deus. Porque já está provado na Bíblia que Deus não é um contador, Ele não conta os valores. Sobretudo, Ele lê os nossos corações. Você lembra da viúva que Jesus disse que ela deu mais do que todos? Mas ela deu meio centavo, pastor. Como é meio centavo? Eu não sei nem calcular isso. Ela deu mais do que todos, porque todos que davam no gasofilácio, eles deitavam o que lhe sobejava, do que lhe sobrava, mas ela deu tudo o que ela tinha. Isso é generosidade. Não estou dizendo que o texto está dizendo que ela deu tudo ao profeta, não. Só estou dizendo que ela se moveu com fé generosa, mostrando: eu sou fiel a Deus, apesar da crise que Israel está enfrentando. Fé generosa é uma evidência de que a nossa família está firmada naquilo que nos sustenta, a fé. Esta fé generosa é uma fé que não é interesseira. E o interesse pessoal em barganhar com Deus certamente fará com que esta fé não seja uma fé verdadeira, mas uma fé que não é agradável ao Senhor. Mas em segundo lugar, irmãos, Deus haveria de provar a fé dessa mulher, essa fé generosa, essa fé abnegada, esta fé que disse: eu vou fazer um quarto para o profeta. E ele me perguntou o que eu queria e eu disse: eu não quero nada, está tudo bem. Deus vai provar essa fé. Veja comigo, irmãos, a partir do versículo 17, texto que eu já li, mas somente para a gente continuar o texto, a Bíblia diz que ela concebeu, ela deu à luz no tempo determinado, segundo o que Eliseu lhe dissera. Versículo 18: e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o para sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. Aí diga alguém: ele morreu.
Você pode imaginar um negócio desse? Eu acho maravilhoso o texto bíblico, irmãos, a revelação de Deus. Porque eu quero trazer essa pergunta para os irmãos. Essa mulher pediu esse filho? Pelo menos no texto, não. Antes pode ser que tenha sido alvo de um pedido dela. A gente não sabe, até porque era um anseio de toda mulher israelita. Ok. Mas no texto, ela não tinha pedido isso para Deus. E agora o menino cresce no seu ventre, ela tem tudo aquilo que uma mulher tem com a gravidez. Esse filho nasce, esse filho cresce, nós não sabemos a idade, mas podemos fazer uma aferição que era uma criança. E um belo dia, um dia normal, um dia dos segadores, este pai aqui, junto com a mulher, poderoso, tinha servos, tinha fazendas, tinha cultura, talvez de milho, de cevada, talvez de oliveira, nós não sabemos, mas ele estava com os segadores a colher o fruto do seu trabalho. A sua criança, como qualquer criança israelita, iria para o ambiente do trabalho do pai para ver aquela luta, aquela lida, e de repente o menino diz: o quê? Ai, minha cabeça. Nós não sabemos o que aconteceu. Estudiosos, inclusive, apontam para um tipo de malária cerebral. Isso fica a critério de textos arqueológicos e tudo mais. Nós não sabemos o que aconteceu. O pai agiu, porém parece, não vou concluir, não posso ser irresponsável, mas posso imaginar que talvez o pai não achou que era grave demais. E ele chama um servo e diz: leve ele para a sua mãe. Não podemos fazer juízo de valor nenhum até aqui, irmãos. Tá? O pai foi negligente, o pai colocou a responsabilidade para a mãe. Nada disso. O texto simplesmente disse que ele teve uma dor de cabeça e que na hora o pai disse: leve este menino para a sua mãe. E eu digo mais isso porque a própria mãe inicialmente não tomou providências. Ela ficou com ele no regaço do seu colo. Você não viu o texto, não? Até que ao meio-dia o texto diz, irmãos, veja mais uma vez versículo 20. O texto diz: o menino morreu. Esse é um momento onde a vida que tem sabor agridoce, mas se evidencia. Deixa eu lhe perguntar, esse menino foi alvo da alegria desta mãe? Eu não tenho dúvidas, irmãos. Ela não poderia ter filhos e agora ela teve. Milagre de Deus, profecia do homem de Deus. O profeta Eliseu disse: daqui a 1 ano eu vou voltar e você vai estar com um menino no seu regaço. Mas mesmo assim, a morte bateu a porta. A urgência chegou. A situação difícil se instalou. E aqui, aquilo que deveria ser a fonte de muita alegria para esta mulher, se torna talvez o motivo da sua maior dor. E é nesse momento, irmãos, que esta mulher firma-se ainda mais em uma fé inabalável. Deixa eu lhe dizer, essa mulher só passou por esta dor porque Deus lhe deu algo bom que ela nem pediu. Ela só teve essa experiência de dor porque Deus lhe deu algo bom. Um filho é bom ou não é? Nesse contexto eu não tenho dúvidas, mas agora chegou a morte e ela estava passando por aquela dor, por causa desta experiência que se ela não tivesse tido, ela não tinha passado por isso. Irmãos, Deus não erra, vocês já sabem disso, mas às vezes parece que o nosso coração nos impede de entender assim. Ela estava confusa
como é que o profeta me disse que eu teria um filho e agora esse filho morre no meu colo? Agora a fonte da minha alegria se torna a fonte da minha maior dor aqui na terra. Nesse sentido, irmãos, quando Eliseu lhe ofereceu ajuda, e ela disse: habito no meio do meu povo, e Eliseu, usado por Deus, disse que ela teria um filho, podemos então concluir de que tanto o nascimento desse filho como a morte desse filho estão diretamente ligadas aos caminhos misteriosos de Deus, que é perfeito e que nós não podemos questionar. Aí tem uma palavrinha que aparece 2 vezes no texto, que é a palavra shalom, e eu quero que vocês vejam comigo. Veja o versículo 21, o texto diz: e subiu ela, o menino morreu, então ela pegou o menino, subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus. Lembra do quartinho que ela fez? Fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela disse: tudo vai bem. Talvez na tua versão, em uma versão diz: nada, não faz mal. Explico já esse termo. Versículo 24, então albardou a jumenta e disse ao servo: guia e anda e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre e vai ao encontro dela e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse o quê? Vai bem. Mas eu pergunto aos irmãos: ia bem? Ia bem? O menino tinha acabado de morrer. Atenção, irmão, isso aqui é muito importante. O menino tinha acabado de morrer. Ela pega o cadáver do menino, ela leva até o quarto, ela deita aquele menino naquela cama e fecha a porta. Ela diz ao marido, e o marido não desconfia, a gente percebe nas entrelinhas uma confiança aqui. Você vai ao profeta? Nem é lua nova, nem é festa, não é nada. Está tudo certo, vai bem, não faz mal. Quando ela vai então ao encontro do profeta, o profeta vê ela de longe. E aí Geazi, não o profeta, Geazi pergunta a ela: e a tua família, como é que está? O que é que ela diz a Geazi? Tudo bem. E essa palavra, irmãos, que a nossa tradução diz: vai bem, vai tudo bem, é a palavra shalom. É a palavra, uma das palavras importantíssimas dentro do conceito da fé bíblica, da fé de Israel e também da nossa fé, irmãos. A ideia aqui é mostrar que a situação não estava resolvida, mas ela confiava em Deus. Ela estava confusa, ela estava agitada, ela estava atribulada. O texto vai dizer depois que ela estava com o coração muito aflito. Mas mesmo assim ela diz: tudo bem. Shalom. Existe um equilíbrio emocional, espiritual aqui. Não é porque é falta de dificuldade. Ela estava no meio de uma tormenta, concorda? Vocês estão comigo ainda hoje ou já desligaram? Ela estava no meio de uma tormenta, mas ela disse ao seu marido: tudo bem, não faz mal eu ir até ele. Não é porque é lua nova, não é porque é dia de festa de Israel. Está tudo certo, shalom, fique em paz, eu estou em paz. Ela disse a Geazi: mulher, a tua família está bem? Está tudo certo. Não é que ela mentiu, irmãos, escute, mas ela queria ir na fonte. Ela nem quis logo revelar ao seu marido, e o texto não diz o motivo exato, mas o texto diz que ele era um homem velho, concorda? Então, pode ser que ela quis poupá-lo,
mas isso não é um indício de insubmissão, até porque ele confia nela, ele manda o servo, ele prepara o animal, e na bênção dele ela vai no shalom, ela vai na paz. E quando ela chega e ela conversa com Geazi, é como se ela dissesse: não é com você que eu tenho que falar agora, eu tenho que falar com o profeta. E ela diz ao homem, a Geazi: a minha família vai bem, apesar do que aconteceu. Meus irmãos, paz na adversidade é uma marca de uma família firmada na fé. É muito fácil a gente dizer que está em paz quando tudo vai bem nas circunstâncias, concorda? Tudo certo, os meninos tudo servindo a Deus, pai, mãe tudo bem de saúde, está tudo certo. Mas esse shalom aqui, irmãos, não é uma fuga da realidade. Esse shalom aqui, ela não estava fugindo de uma realidade que estava pressionando o seu coração. O shalom aqui, ela está dizendo: a minha família vai bem, apesar do que está acontecendo. Eu posso sentir a paz, eu posso ter esta paz, eu posso ter equilíbrio mental, emocional, espiritual. Eu posso ter o shalom de Deus, mesmo sabendo que lá na minha casa agora, o meu filho está dentro de um quarto e o seu cadáver está ali morto. Ei, irmãos, isso é difícil ou não é? Por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento, desenvolvendo o contexto de paz, a palavra lá é eirene, é uma outra palavra, mas tem o mesmo conceito. É de que a paz que vem de Jesus é uma paz que excede todo o entendimento, irmãos. O próprio Jesus disse: eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. Porque o mundo dá uma paz circunstancial, mas Jesus dá uma paz que podemos ter no meio da tormenta. Isso é o verdadeiro shalom. A situação não está resolvida. Plenitude, paz, ordem, confiança em Deus, apesar das circunstâncias adversas. Sua fé, a fé da mulher, a convenceu de que de alguma maneira Eliseu poderia ser instrumental em mais uma vez fazer o que era aparentemente impossível. Vem cá, não foi Eliseu que foi usado por Deus para dizer que ela teria um filho daqui a um ano? Daqui a um tempo determinado? Foi. Então, na fé dela, ela disse: eu vou para o mesmo homem que me disse. Porque eu creio, e aqui eu estou fazendo uma inferência ao texto, o mesmo homem que operou por Deus aquele milagre, pode também fazer outro milagre. Por que eu digo isso, pastor? Por que eu digo isso, irmãos? Porque esse milagre de ressuscitar alguém já havia acontecido. Elias já havia operado este milagre na vida de uma viúva, e Eliseu era discípulo de Elias. E eu posso imaginar que talvez essa mulher sabia dessa história, por isso que ela foi na fonte, no homem de Deus. Eu pergunto a vocês, irmãos, a fé desta mulher que é generosa, estava sendo provada agora, sim ou não? Ela poderia ter dito: eu vou pegar esse cabra quando ele vir aqui de novo, vou me vingar dele, esse falso profeta. Quando ele vir de novo aqui em Sunem, eu sou poderosa, sou ou não sou? Estou perguntando a vocês, ela é poderosa no texto, sim ou não? Meu filho morreu, falso profeta, viu? Pois eu vou enterrá-lo, mas quando ele vir eu vou me vingar dele. Não, ela estava confusa, e ela precisava ser provada, e ela foi, irmãos, aprovada. Terceiro e último ponto, siga comigo, irmãos, agora a partir do versículo 25. O
texto diz que partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, lá vem a sunamita, versículo 26, já lemos, como está a tua família? Vai bem. Versículo 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, escute, irmãos, escute. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, olha o drama, mas chegou Geazi para retirá-la, e disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste e amargurada, e o Senhor me encobriu, e não me manifestou. Então disse ela, versículo 28, olha só, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Eu pedi algum filho ao Senhor? Não disse eu, não me engane. Parece que essa mulher está fraquejando na fé, não está? Mas não é uma fraqueza, irmãos. Porque no contexto de Israel aqui, havia falsos profetas. Apesar dela ter reconhecido aquele homem como um homem de Deus, havia outros profetas. Se você ler Jeremias capítulo 5, você vai ver. Jeremias, que já é um profeta após isso aqui, na época do exílio babilônico, ele disse, Samaria produziu falsos profetas que desviaram o meu povo. Então essa mulher está confusa, precisava de um ajuste à sua fé. Então ela disse, eu lhe pedi alguma coisa? Por que você mentiu para mim? Ela queria uma resposta apenas daquele homem, que ela julgava sendo homem de Deus, e de fato era um homem de Deus, mas ela precisava fincar os seus pés na verdade revelada que Deus deu a Eliseu. A família edificada na fé, irmãos, recorre ao Senhor. Nesse sentido, irmãos, ela sabia a quem recorrer. Ela não recorreu à política, ela não recorreu pela sua influência a alguém para poder se vingar do profeta, do falso profeta. Não, ela quis tirar a limpo. Eu pedi alguma coisa para o Senhor, porque o Senhor mentiu para mim. E é nessa hora, irmãos, que nós entendemos melhor, porque muitas vezes Deus prova a nossa fé, para que venhamos a nos robustecer ainda mais, nesta rocha que é a fé, que nos torna, pela graça de Deus, inabalável. Essa mulher, irmãos, ela cavalgou 30 quilômetros, e ela não queria ouvir de ninguém, a não ser de Eliseu. Tirar a limpo essa questão que estava confundindo a sua mente e a sua fé. O seu coração estava amargurado, por quê? Porque ela creu que aquilo veio de Deus, mas ela não estava entendendo por que o menino morreu. Por que você mentiu para mim? Aí vem a resposta de Eliseu. Então, irmãos, atenção. Versículo 29, e ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu cajado na tua mão e vai e se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, viva o Senhor, viva a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Ela disse, Geazi, nada, é o Senhor que vai. Ei, a família que está na fé, irmãos, ela é perseverante, ela vai lutar. Escuta a palavra, viu? Entenda a palavra entre aspas, lutar com Deus. Não estou entendendo, Senhor. Eu criei esse menino na demonstração do Senhor e está acontecendo isso. Vou lutar contigo na oração até o final. Na fé dela, ela estava dizendo assim, o secretário? Geazi não.
Viva o Senhor, aí ela invoca o nome de Yahvé pela primeira vez no texto. Viva o Senhor, que eu não te deixarei. Ela disse: eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. De fato, ele atende ao chamado dela. Veja comigo, irmãos, o versículo 31. A Bíblia diz, finalzinho do 30, Eliseu se levantou e foi. 31, Geazi passou adiante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou-se a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso dizendo: o menino não despertou. Geazi é meio amostradinho, viu? Eu estou aqui brincando. Ele foi mesmo assim, com o cajado na mão, mas disse: não aconteceu nada. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles. A mesmo quarto que ele ficava lá, era o quarto onde o menino estava. Fechou a porta. Escute, versículo 33. E orou a quem? Orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pôs a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou naquela casa de uma parte para a outra, tornou a subir, se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Chamou-a, veio a ele e disse ele: toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Aqui é o desfecho de uma fé honrada, uma fé aprovada, uma fé que não escondeu as dores, uma fé que, apesar de não entender, foi a fonte certa para entender de fato o que Yahvé, o que o Deus que ela disse, viva o Senhor, estava fazendo. Esta fé, irmãos, que é aprovada. Eu fico impressionado. Ela cavalgou 30 quilômetros e o texto dá a entender que assim quando ela chegou lá, teve esse diálogo com o profeta, ela voltou. Ou seja, naquele dia ela cavalgou 60... Ei, eu não sei andar de cavalo não, eu andei só uma vez na vida, todo desengonçado. Mas eu acho que não é uma coisa boa andar 60 quilômetros numa montaria não. Eu não sei nem que cavalo era esse, pode ser um jumento também. Muito comum, até para pessoas poderosas. Porque quando uma mãe de fé, quando um pai de fé quer, quando um filho de fé quer, irmãos, ele faz todos os esforços possíveis para poder resgatar a sua família, amém? Ele não mede esforços. O milagre aconteceu. Eliseu orou. Esse texto não é normativo. Ele se deitar com o menino, ele simplesmente fez o que Elias fez também, mas aqui não é uma norma, até porque no Novo Testamento a gente vê episódios como esse, e o próprio Jesus não fez isso. Pastor, mas por que ele fez todo esse episódio, esse ritual? Não sei, irmãos. Aí tem gente que fica pegando esse texto e inventando moda por aí. Esse texto é descritivo, está apenas dizendo o que aconteceu. Sei que o menino redobrou o ânimo, ressuscitou. Interessante, espirrou. Você já espirrou 7 vezes? Acho que minha cabeça explodia. Deve ter uma explicação para isso, eu não sei não, irmãos. Eu procurei. Espirrou 7 vezes. E o menino sorriu de novo. E o profeta disse: vai chamar aquela mulher. E ela o recebeu nos braços, irmãos. Assim como Eliseu, assim como Jesus, 500 anos depois, que acalentou a viúva de Naim, inclusive vizinho aqui, a Sunem. Assim essa mulher, irmãos, agradará a Deus com a sua fé, porque ela dependeu de Deus. Por inferência lógica, quando ela diz assim: viva o Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Ela está dizendo assim:
o mesmo homem que foi porta-voz para trazer a boa notícia que eu ficaria grávida, Deus vai usar o mesmo homem também, para, se for a vontade dele, e aqui eu estou fazendo uma inferência ao texto, possa trazê-lo de volta. Irmãos, Deus não tinha a obrigação de trazer esse menino de volta, ok? Deus não tinha a obrigação, porque Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer. Mas quis Deus agir por meio do profeta, através de uma fé aprovada desta mulher. E tem um texto, irmãos, que me deixa intrigado. Tem um texto no Novo Testamento que fala dos heróis da fé. E tem uma parte do texto que me deixa intrigado. Vamos para Hebreus capítulo 11. Me dê só 5 minutos que eu vou concluir. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 35. Leia comigo, atenção. Hebreus 11, 35. Está falando sobre aqueles que agradaram a Deus pela fé, viu? Aqui. Vocês devem lembrar desse texto, sim? 11:35 o texto diz. 11:35 o texto diz. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Pela fé. Pela fé. As mulheres receberam mortos que ressuscitaram. Pastor, esse texto está citando esta mulher? O texto diz, mais uma vez, e que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Aconteceu em outras ocasiões, e aqui agora especificamente por esta mulher. O texto diz que pela fé, as mulheres receberam os seus mortos por meio da ressurreição. Eu sei que esse texto é discutido, mas no mínimo, irmãos, no mínimo nos deveria colocar na posição de que esta mulher, de fato, ela teve uma fé aprovada. Uma fé que agrada a Deus. É uma fé que não é interesseira, é generosa. É uma fé que, apesar das circunstâncias, diz o quê? Shalom. Está tudo certo. Deus está no... Às vezes a gente usa essa frase, Deus está no controle. Mas quando a coisa parece que foge do nosso controle, a gente se desespera. É um jargão evangélico. Deus está no... Aí acontece um negócio. Será que Deus está no controle mesmo? Essa mulher nos mostra que quando a gente está na fé, irmãos, a nossa fé, apesar das circunstâncias, recebe o shalom de Deus. Deixa eu concluir. A fé inabalável, a fé que firma a família, não é uma fé interesseira, mas é uma fé que faz de tudo para ser fiel ao Senhor. Deixa eu perguntar a você, marido, esposa, pai, mãe. Depois eu falarei para os filhos. Se depender de você, pai, mãe, marido, esposa, depender de você, agora, você olhando para você, a sua família estaria firmada na fé? Ou a sua fé é interesseira? Você só vem para a igreja porque é o jeito, né? Que Deus manda... Mas é cumprir tabela, é um checklist. Domingo à noite, tá lá, Deus, ó, tudo certo. Cuidado com uma fé interesseira. Uma fé que não se move à fidelidade, à generosidade, à abnegação. Uma fé que anda 2 milhas, que dá outra face. Precisamos sondar o nosso coração, irmãos, para saber se de fato nós estamos na fé. Segundo lugar, a fé inconstante diante dessas crises, tanto de Israel como hoje em dia. Dizer aos irmãos que às vezes a nossa fé vacila, e vacila mesmo.
E precisamos então fundamentar esta fé. Porque acontecerão circunstâncias que nós não vamos compreender, irmãos. Mas precisamos entregar àquele que de fato sabe o que vai acontecer. Não se desespere, creia. Crente bate carro, crente fica doente, crente perde emprego, não é verdade? Isso acontece com todo mundo e acontece com o crente. Mas para o crente, Deus está provando a nossa fé. Deus está provando a nossa fé. Por fim, irmãos, para ter uma fé inabalável, precisamos olhar para Jesus. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? O mesmo Jesus, o mesmo Deus em Cristo, que operou milagres no passado, que operou milagres na época da igreja que temos registrado, é o mesmo Jesus que ainda opera milagres hoje. Ele não é obrigado a operar, mas se Ele quiser, Ele restaura vidas. Ele traz pessoas desviadas, Ele pode salvar um marido descrente, uma mulher descrente. Ele trabalha na vida da família para aquela família. Ele, para que Ele receba toda a glória. Jesus Cristo é o autor da fé. É interessante que em Lucas 7,15, a história da viúva de Naim, que ela estava no cortejo fúnebre com o seu menininho, e a Bíblia diz que Jesus opera um milagre da ressurreição daquele menino. O texto diz que o povo olha e diz: levantou-se de novo um grande profeta em Israel. Talvez essas pessoas lembraram, irmãos, de Elias e de Eliseu, mas ali estava o profeta, que também é rei, sumo sacerdote. Ele, irmãos, Jesus é o autor e consumador da nossa fé, e nele podemos confiar, amém? É nele que o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas, como? Em Cristo que nos fortalece. Esse texto mal interpretado virou até mesmo teologia de traseiro de caminhão. A gente lê na traseira do caminhão: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E o povo nem sabe o que está falando. Paulo está dizendo: eu sei viver na fartura, mas sei viver também na escassez. Eu posso viver em qualquer circunstância. Por quê? Porque Cristo, que é o autor e consumador da fé, é Ele, irmãos, que me fortalece. Então, que nesta noite as nossas famílias estejam firmadas em Jesus, na fé em Jesus, para que com fé generosa, para que com fé que às vezes é provada no fogo, sejamos aprovados, possamos ver o milagre de Deus acontecendo em nossa história. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por Tua palavra, por esse texto, pelo menos para mim, tão maravilhoso, e que mostra a realidade de uma família de fé, especialmente da mulher. Mas eu posso imaginar também que o homem, este filho, inclusive o próprio texto de 2 Reis 8 mostra o testemunho de fé dessa família. 4 capítulos depois, diante da fome de Israel, esta família foi uma família que, firmada na rocha da fé, agradou ao Senhor. Então eu te peço, Deus, quando nos faltar fé, que o Senhor aumente a nossa fé, que possamos olhar para Cristo, para a sua palavra, e poder redobrar o ânimo, com alegria e fidelidade servir ao Senhor pela fé. Com alegria e fidelidade ao Senhor possamos estar no shalom do Senhor, apesar das circunstâncias, para que o Senhor se agrade da nossa fé. E que, se for da tua vontade,
possamos ver com os nossos próprios olhos o milagre do Senhor sendo operado nas nossas famílias. Eu peço pelos meus irmãos hoje que vieram aqui e que estão sendo sustentados pela fé, mas estão meio que sozinhos. Talvez não tem ninguém em casa, tem filhos que não são crentes, maridos ou esposas que não são crentes. Eu peço a Deus por eles, renova a fé de cada um, para que eles possam estar firmados no Senhor. Que possamos juntos nunca desistir e sempre lutar com o Senhor, não questionando, mas dizendo: Senhor, nos mostra o caminho, para que o Senhor se agrade da nossa fé. E eu peço a Deus, se nós não tivermos fé suficiente, como um grão de mostarda, que não te agrade, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor possa hoje nos repreender. Nos repreende nas nossas ansiedades, nas nossas faltas de fé, nas nossas faltas de confiar no Senhor. Todas as vezes que, como família, somos inconstantes, infiéis mesmo, e não colocamos a nossa fé em ação. Que o Senhor abençoe os nossos lares, que o Senhor me abençoe, abençoe o lar que o Senhor me deu, minha esposa e os meus filhos, para que nós venhamos afincar o nosso coração na fé que há em Cristo Jesus, e por Ele viver, para, através dEle, ser agradável ao Senhor. É assim que nós oramos no nome de Jesus, o autor e consumador da fé. Amém e amém.